Se você acompanha o meu canal, você possivelmente já viu ou consome, ou pelo menos já jogou algum jogo mais 18, especificamente um conteúdo adulto, seja Lona ou qualquer outro. Eu já falei muito de jogos com conteúdo adulto por aqui, e infelizmente me dói dizer que estamos sendo censurados nessa questão. Vamos lá, se você não sabe, nos últimos anos, desde 2023 especificamente, os jogos com conteúdo adulto, sejam eróticos, fetichistas ou até mesmo jogos de terror com conteúdo sexual mais sugestivo, vem enfrentando uma onda de restrições e remoções em várias plataformas de jogos, mas até atualmente não era uma censura em larga escala de jogos desse tipo. Porém, esse mês especificamente, em julho de 2025, a Steam basicamente tirou do seu cartaz centenas de jogos adultos da noite pro dia, sem aviso prévio, e basicamente tirando das contas das pessoas e basicamente banindo da plataforma. Então, no dia 16 de julho, as centenas de jogos foram tiradas da Steam e até o presente momento, mais e mais jogos estão sendo removidos. E por que isso está acontecendo? Bom, basicamente, plataformas de processamento de pagamentos e networks de bancos e cartões como a Mastercard e a Visa, basicamente botaram pressão na Steam para que certos jogos de certos conteúdos não possam ser usados com pagamento. Então, basicamente, a Mastercard e a Visa, que geralmente são as plataformas que realizam os pagamentos e as transações dos jogadores quando eles vão comprar jogos, falaram que não queremos que jogos desse tipo sejam comprados em nossa plataforma. E essa manobra já foi usada antes pelo PayPal, basicamente proíbe você comprar coisas NSFW usando a plataforma. Mas por que eles estão fazendo isso? Basicamente, existem grupos acionistas e ativistas por trás disso tudo que estão colocando pressão em vários e vários bancos e processadores de pagamentos para alvejar esses certos jogos que têm conteúdo adulto. Falando em termos mais gerais, mais como uma conversa mesmo, não quero que esse vídeo seja muito didático nem nada. Esses grupos ativistas não querem jogos adultos. Eu já vou falar sobre os grupos que estão por trás disso. E espera só pra ver. Mas a desculpinha que eles deram foi basicamente que jogos com tópicos envolvendo incesto, estupro e escravidão fossem removidos da plataforma Steam. E assim, a Steam acenou a cabeça, lambeu as botas das empresas por trás disso e removeram centenas de jogos. E antes da gente continuar, vamos explicar algumas coisas. Primeiro, muita gente que eu vi lá fora meio que defendeu essa decisão, porque, ai não, jogos de incesto, jogos de abuso, jogos de escravidão, ai não pode ter, são jogos fetichistas e tal. E cara, sendo bem honesto, muitos desses jogos realmente não eram nem sequer medíocres, simplesmente sendo ruins mesmo. Mas o problema não é esse, cara. A questão é que esse movimento é basicamente o movimento que diz que jogos fazem as pessoas virarem assassinos, que jogos deixam as pessoas violentas. Da mesma forma, esses grupos por trás dizem que os jogos fazem você cometer machismo e outras milhares de coisas erradas por aí. E honestamente, você pode não gostar dos temas desses jogos, mas as pessoas têm fetiches e as pessoas são livres para comprarem o que elas quiserem. Não é porque, ai não, mas abuso é um bagulho muito legal na vida real, por isso esses jogos têm que ser banidos mesmo. É, mas violência também é. E nem por isso você vê aí centenas de jogos ou mídias sendo banidas pelo mundo. E honestamente, se você tá defendendo que, ai não, esses tópicos têm que ser tirados mesmo, você tá basicamente concordando com a visão de que jogos influenciam as pessoas da mesma forma que aqueles engravatados já tentaram banir várias e várias vezes jogos porque, ai não, eles simulam violência. Entendam que jogos não são uma plataforma real. Jogos são diversão. Jogos são fantasia e em fantasia você não segue a vida real. Então, apesar de você, eu não gosto de jogos de incesto, não gosto de jogos que tenham abuso, beleza, sua opinião, mas as coisas não precisam e não devem ser censuradas e banidas simplesmente por isso. Da mesma forma que você não vai ver jogos extremamente violentos sendo banidos hoje em dia, porque nós já passamos dessa fase. Mas aparentemente algumas pessoas ainda têm essa mentalidade. E honestamente, se você não gosta de tópicos de incesto,
abuso, escravidão, não sei o que, e você concorda que essas coisas têm que ser tiradas realmente da Steam e tudo mais, cara, então vamos fazer uma lista aqui, vamos tirar um monte de coisa. Primeiro, já bane Game of Thrones, já pode banir, tira Game of Thrones. Em sexto, nos pontos centrais da trama, abuso, uma das primeiras cenas que você tem no Game of Thrones, e você tem algumas delas, da Daenerys sendo abusada, basicamente vendida pra escravidão. Nossa, não, tira, tá errado aqui. Se você gosta de Game of Thrones, você é esquisitão, né? Não, né? Pelo amor de Deus. Esse é outro ponto, e você não vai ver outras mídias sendo alvejadas nesse ponto. Eles não tentaram censurar filmes, séries e tudo mais. Então, para resumir, o primeiro ponto é bem simples. Você acha besteira as pessoas falarem que jogos transformam as pessoas em seres violentos, que jogos violentos devem ser banidos, mas você está apoiando os jogos que foram retirados da Steam? Você está sendo muito hipócrita, coisa que eu vi muitos criadores de conteúdo, principalmente na gringa, sendo enquanto comentavam sobre esse assunto. Ou você acredita que os jogos mudam pessoas e o conteúdo fictício reflete a vida real, ou você acredita que não, jogos são jogos e é isso aí, beleza? Prosseguindo. Outro problema, explicando mais a fundo ou como esses jogos foram removidos, basicamente o que fez os jogos serem removidos foi uma nova adição ao código de proibições do que você não pode publicar na Steam. Você não sabe, a Steam tem um guia para desenvolvedores listando várias coisas que são proibidas, e se seu jogo tiver isso, você é banido. E no dia 15 de julho foi adicionado essa cláusula aqui, completamente nova. Vamos ler. Conteúdo que pode violar as regras e padrões colocados pelos processadores de pagamento da Steam e redes bancárias e bancos ou provedores de internet, em particular certos tipos de conteúdo adulto. Pronto, você viu a cláusula ali que diz que jogos adultos serão banidos? Não? Então é porque não tem. Essa cláusula da Steam basicamente diz que, seja lá o que for, que os processadores de pagamento, os bancos e redes de cartão ou até provedores de internet falarem que não querem, a Steam vai remover. Ou seja, se a Visa e a Mastercard falaram que não querem jogos com incesto para não sei o que, a Steam foi lá e tirou. Se eles falarem que não querem jogos violentos, hein? Porque nada lhe diz que eles não podem fazer mais do que uma exigência. Então, novamente, se você achou que estava de boa eles removerem jogos com aquelas temáticas mais pesadas, pense de novo, porque aqui nem mesmo essas temáticas foram citadas. É completamente aberto e é de propósito. Isso aqui basicamente permite que qualquer conteúdo que os processadores de pagamento e afiliados da Steam não quiserem e for contra as crenças deles, pode ser tirado. Eles botaram simplesmente ali, em particular, certos tipos de conteúdo adulto. No caso, esse em particular foi porque eles foram os alvejados da vez. Então o segundo ponto é que isso basicamente dá o controle de conteúdo nas mãos dos processadores de pagamento da Steam, o que é ridículo, porque basicamente você está dando nas mãos do banco o direito de definir o que pode e não pode estar na sua lista de jogos. E se eles decidirem, por exemplo, que não queremos jogos que retratem, sei lá, União Soviética, aí você pode dar adeus aí ao seu Atomic Heart, ao seu Stalker, enfim, você entende o que eu quero dizer, não é? Isso basicamente abre precedente para qualquer tipo de jogo ser alvejado pelas organizações que estão por trás disso. Seguindo em frente, aí você pensa, não, mas calma aí, foi só a Steam, né? Beleza, a gente ainda pode comprar de outras plataformas. Não, como eu mencionei, várias plataformas foram alvejadas, e a pérola da vez, que aconteceu anteontem, no dia 23 de julho, foi a remoção de milhares de jogos adultos tirados do site itch.io. Isso mesmo, o itch.io, que tinha vários jogos adultos, removeu todos. Foram mais de 2.000 jogos retirados. Todos eles foram delistados, entre aspas, ou seja, foram removidos do cartaz, onde basicamente eles não aparecem na loja e eles nem estão indexados em barras de pesquisas. Basicamente, se você não tiver o link direto para a página de qualquer um desses jogos, você não encontra mais. E aí você que estava comemorando que só jogos de incesto, abuso, ou seja lá o que for, foram removidos. Bom, que tal todos, hein? Independente do conteúdo, todos estão delistados. Inclusive, aqueles mais populares, que inclusive ganharam prêmios
pela sua qualidade, como o jogo Consume Me, é um jogo sobre desordem alimentar na adolescência, falando sobre a vida de uma garota, e é um jogo que nem sequer tem nudez, mas foi marcado como adulto por causa dos temas sensíveis que trata, também foi tirado junto com todos os outros. E você sabe o que é o pior disso tudo? É que esse golpe foi tão baixo que o itch.io fez isso e postou anunciando, né, essa ação deles às 2 da manhã. Eles postaram de madrugada quando tava a maior parte do público dormindo para não chamar atenção, comentando assim baixinho, tentando arrastar para debaixo do tapete, como se isso não fosse chamar atenção o suficiente. E a desculpa deles é que eles delistaram todos os jogos adultos para fazer uma auditoria de conteúdo, onde basicamente você não consegue acessar nenhum jogo adulto no momento, e o site do itch.io vai decidir que jogo não é adequado e que jogo é adequado, e até lá você fica aí forçando o saco esperando eles resolverem alguma coisa. Não só isso, mas se você comprou algum jogo no itch.io, ele foi removido da sua biblioteca e você não vai ganhar refund, não vai ganhar nada. O jogo basicamente foi removido de você, e aí você tem que rezar para, né, eles decidirem que o jogo não é tão ruim assim e devolverem ele quando eles terminarem essa auditoria aí, entre aspas. E aí, depois a itch.io mandou seu depoimento dizendo que tinha planos de introduzir novas medidas, onde os jogos NSW vão ser obrigados a confirmar que o conteúdo deles é permitível nas políticas dos respectivos processadores de pagamento linkados à sua conta. Ou seja, de novo, a mesma política da Steam, onde se o seu processador de pagamento não quiser que o seu jogo exista, ele não vai ser divulgado. Não vai mesmo. Inclusive, até sinto um pouco de pena pelo itch.io, porque eles pareciam bem afetados no depoimento. Eles falam, esse momento é crítico para o itch.io. A situação se desenvolveu rapidamente e tivemos que agir com urgência para proteger a infraestrutura de pagamentos base da plataforma. Infelizmente, fazer isso não era realista, prover uma notícia em avanço para os criadores antes de fazermos essa mudança. Sabemos que não é ideal e pedimos perdão pelas mudanças abruptas. Pedimos paciência e entendimento enquanto navegamos por esse período desafiador. Sinto muito que não podemos divulgar mais informações porque ainda estamos entendendo por completo a situação, nós mesmos. E bom, é isso. A itch.io basicamente deve ter recebido uma bomba na cara dizendo que ou eles se adequam às exigências que foram feitas, ou eles iam parar de fornecer serviços de pagamento para eles, o que basicamente ia quebrar a estrutura do site. Então até entendo que eles não tiveram muita opção. E é isso, essa situação da itch.io vai ficar com esses jogos delistados até eles resolverem essa questão. E se você acha que isso acaba por aqui, você tá muito enganado, isso foi só o começo. Mas antes de falar do que está por vir, vamos falar um pouco de o que tá acontecendo, quem que tá por trás de tudo isso. Como eu mencionei anteriormente, grupos ativistas estão por trás dessas exigências, e o grupo principal que tomou responsabilidade por essas mudanças é o grupo australiano Collective Shout. Essa é uma organização radical feminista que mandou uma carta aberta para os CEOs de várias empresas bancárias e processadores de pagamento, como a Mastercard, Visa, PayPal e tudo mais. E nessas cartas nós temos assinaturas de executivos de organizações que já praticam censura, como o grupo Nikose, que é o Centro Nacional de Exploração Sexual, e o grupo Exodus Cry, além de outros aliados, mas basicamente todos esses grupos são grupos anti-pornografia. E eles já estão na internet reclamando e encorajando a remoção de conteúdo online há bastante tempo. Primeiramente, vamos falar sobre a Collective Shout, que ela estava basicamente na frente das reclamações, tomando a credibilidade por tudo e tudo mais. A desculpa que a Collective Shout deu, que vários jogos na Steam mostram abuso infantil e eles têm que ser tirados e tudo mais. Porém, quando eles foram questionados pela Vice, que são jornalistas, eles pediram detalhes específicos de quais jogos na Steam mostram abuso infantil. E a resposta foi não teve resposta. Mas tudo bem, se eles não responderam, eu mostro pra vocês. Em 2018, a Collective Shout fez uma campanha para banir o jogo Detroit Become Human
Isso mesmo, eles iriam remover esse jogo porque, de acordo com eles, o jogo mostra abuso infantil e violência contra as mulheres. Peraí. O Detroit Become Human realmente tem um pai abusivo e tem um comportamento violento para sua filha e tudo mais, mas é justamente feito para encorajar a empatia pela mulher e pela criança, e é feito para mostrar e criar consciência de que essas coisas acontecem e às vezes você tem que prestar atenção e tudo mais. Tá bom. Mas é basicamente isso que aconteceu. A Collective Shout exigiu a remoção do jogo porque ele incluía esse abuso infantil por meio de discutir o abuso contra as mulheres e tudo mais, o que seria algo não muito bom, seria algo bem antifeminista. Você remover um jogo e cria conscientização sobre esses temas? É isso aí mesmo. Esperar o quê, né? Mas beleza, não se preocupe, não é a primeira vez. Em 2014, essa organização também exigiu que o GTA V fosse removido, descrevendo o GTA como um parque de diversões misógino, onde os jogadores podem criar suas fantasias de extrema violência contra as mulheres, batendo nelas, atropelando e tudo mais. E aqui eu não preciso nem explicar, né? Aquele mesmo papo que as pessoas que tentaram banir o GTA na década 2000 usavam. O jogo é violento e você pode atropelar as pessoas e fazer maldades e tudo mais. Sendo que o núcleo do jogo é basicamente uma narrativa de crime, single player, que te dá sim liberdade pra você fazer várias coisas, mas não te recompensa por isso. E não te deixa sair impune e tudo mais. Outras coisas que são bem engraçadas, na minha opinião, são os outros dois nomes de destaque. A gente tem o N-Cozy, que é outro grupo ativista na internet. E esse aqui, na verdade, originalmente se chamava Morality in Media, ou Moral na Mídia. Era uma organização cristã conservadora dos Estados Unidos que já fez várias campanhas contra qualquer tipo de pornografia na internet. E eu acho engraçado, mas um dos jogos que eles reclamaram publicamente foi sobre Honey Pop. Ah, sim. Honey Pop é o jogo que tem na Steam. E em 2020 eles escreveram no site que a Steam tem que ser responsável não só por permitir esse jogo na sua plataforma, mas não dar o controle parental e medidas de segurança para garantir que esses jogos sejam encontrados por crianças vulneráveis. Nossa, que bonito esse texto, né? Uma pena que se você tiver 15 de QI, você sabe que a Steam vem por padrão com um filtro de conteúdo que você tem que desabilitar para poder ver qualquer jogo acima de 18 anos. Inclusive Fear Hunger. Inclusive eu fiz um vídeo ensinando a desligar esse filtro, porque muitas pessoas nem sequer sabiam como desativar esse filtro. Então eu acho muito engraçado eles falarem que a Steam não tem medidas de segurança, que até mesmo adultos têm dificuldade para desativar esse negócio para poder acessar esse conteúdo mais 18 na Steam. Muito engraçado. E é claro, o outro grupo chamado Exodus Cry, que é descrito como um grupo ativista baseado em fé, que acredita que toda a pornografia e trabalho sexual deveria ser banido. É verdade, eles fizeram campanhas contra o Pornhub em 2020 e em 2022 eles comentaram que as pesquisas online por videogames, Fortnite, Pokémon na internet levavam as crianças até conteúdo sexual gráfico. E até mesmo criticaram uma animação NSFW da Anka do Animal Crossing, dizendo que era um personagem popular de um jogo infantil e que é errado e não sei o que. E só um detalhe é que Animal Crossing, o New Horizons, na verdade é mais popular entre adultos até 30 anos, tendo um título que a maioria das pessoas que jogaram eram millennials e ficaram presos dentro de casa durante a pandemia e tudo mais. Enfim, esses são só alguns dos nomes por trás dessa censura que tá rolando, sendo o Collective Shout tá tomando a responsabilidade, mas é claro que tem muito mais gente poderosa por trás. E a questão que você pode ver aí é que isso basicamente é censura. Não tem outra questão aqui. Eles não querem jogos que vão contra as suas crenças e por isso esses jogos vão ser removidos de 1 a 1 se nada for feito. E se você quer apoiar a petição que existe, que tá rolando aí contra esses atos ridículos que esses grupos estão fazendo, eu vou deixar aí na tela, eu já assinei as minhas petições e vou deixar nos comentários também para você assinar, mostrando a sua indignação. Comentem, reclamem sobre,
peçam para mais criadores de conteúdo falarem sobre. E se a gente ficar calado agora, só vai mostrar para eles que eles podem fazer o que eles bem entenderem, decidindo que jogos vão estar aprovados e como você pode ou não gastar o seu dinheiro. Então é isso. Muito obrigado se você acompanhou esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Falou!